boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Dizer que é uma alegria enorme receber a sua visita aqui hoje, a sua presença entre nós. Dizer que no final do culto tem um presente para você, que está aqui talvez pela primeira vez. Uma forma da gente demonstrar nossa gratidão pela sua vida e por você ter escolhido cultuar a Deus juntamente conosco aqui na Igreja do Redentor nessa noite. Nós estamos chegando ao fim, essa é a penúltima mensagem de uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque, a série Fé em Meio a Tempos de Incertezas. É uma série de mensagens que a gente está levando aí 2 meses, que fala sobre esse livro curto, mas muito importante, muito profundo para nós. Fala da história de um profeta em que em tempos de incertezas, em tempos de dúvidas, ele começa um diálogo com o Senhor. E a partir desse texto nós aprendemos como nós devemos lidar com momentos assim. Nenhum de nós está imune a tempos de incertezas, a tempos onde somos desafiados, onde a nossa fé é desafiada, onde nós não entendemos exatamente o que Deus está fazendo, quais são os seus propósitos em meio a uma situação humanamente caótica. E hoje nós vamos refletir em um texto que, embora breve, é extraordinariamente poderoso em seu conteúdo, em sua capacidade de falar diretamente às nossas vidas. Especialmente em tempos de angústias, de incerteza. Estaremos explorando os versículos 1 a 15 do capítulo 3 de Abacuque. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Abacuque 3, do versículo 1 ao versículo 15. A palavra de Deus diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, ó Santo, vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz e os raios brilham da sua mão. O poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andam montado nos teus cavalos e os teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz. Das tuas flechas sibilantes, o fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor retire de nós qualquer outra coisa que esteja competindo com a tua voz nesse momento. Retire de nós qualquer coisa que venha roubar a nossa atenção, que venha, Senhor Deus, trazer alguma preocupação diferente da preocupação que devemos ter nesse momento de compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. E essa oração nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Abacuque, diferente de muitos de nós hoje, ele não se afasta dos desafios da vida ou das suas dúvidas profundas. Ele não se afasta do Senhor diante a momentos de incertezas. Ao invés disso, ao invés de se afastar do Senhor por conta de uma situação difícil que ele está passando, ele se volta diretamente para Deus com uma honestidade radical. Essa característica de Abacuque, ela é revelada nesse texto através da sua oração. Por vezes, nós reagimos diferente aos momentos de incertezas, aos momentos de aflições, porque talvez esteja faltando em nós exatamente isso: uma vida radical de oração. Em sua oração, nós vemos aqui na oração de Abacuque um modelo de como nós podemos e devemos nos aproximar de Deus em momentos difíceis. Devemos nos aproximar do Senhor com o coração aberto, com um coração sincero, através de uma busca incansável por Deus, mesmo quando as respostas parecem estar além do nosso alcance. Mesmo quando a gente não compreende o propósito de Deus naquela situação difícil que a gente está atravessando. Mas o que torna esse texto ainda mais fascinante é a maneira como Abacuque escolhe responder a esse Deus que se revela a ele. Abacuque vê o seu povo ser dominado. Ele vê o mal subjugar o bem. Mas, ao invés de Abacuque se afundar em desespero diante das notícias perturbadoras que estão diante dele, sobre o futuro perturbador do seu povo, Abacuque escolhe se voltar para a adoração. Nós vemos que o texto, a oração, vem em forma de canção. Abacuque, ele não vê um cenário positivo à sua frente, mas ele sabe que diante dele tem um Deus onipotente. Esse texto nos mostra que, independente, não importa quão densa, quão escuras sejam as nuvens da tempestade que está diante de nós, a nossa resposta deve sempre ser de oração e adoração a Deus, independente do que estamos enfrentando. E por isso eu te convido, à luz desse texto, tentar se colocar no lugar de Abacuque. Caminhar nesse texto e explorarmos juntos como nós podemos aplicar a resposta de Abacuque, a revelação divina, em nossas próprias vidas. Especialmente quando nós enfrentamos as nossas próprias tempestades. Devemos aprender juntos como transformar a nossa angústia, a confusão que está diante de nós, em uma adoração sincera e uma fé renovada. Por isso eu te convido a, através da palavra de Deus, ser lembrado, a partir dessa oração de Abacuque, ser lembrado
que nós servimos a um Deus cujo poder é inabalável. E diante de um Deus que tem um poder inabalável, o que nos resta, diante do desespero, diante da incerteza, é uma oração fervorosa e uma adoração verdadeira. É isso que nós vemos na vida do profeta, diante de todas as incertezas que ele enfrentava, diante de uma aparente demora à resposta de Deus. E o primeiro ponto que eu destaco aqui, nessa oração de adoração que Abacuque faz, é que nós devemos clamar a Deus em tempos de angústia. E a gente vê isso bem claro nos 2 primeiros versículos, quando diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob forma de canto: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que testam não apenas a nossa fé, mas também testa de forma profunda o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes a sua fé foi testada? Quantas vezes você se sentiu angustiado a ponto de ter o seu relacionamento com o Senhor posto em dúvida? O que nós vemos aqui é que o profeta Abacuque, em sua jornada, ele nos mostra o poder transformador de levar as nossas angústias mais profundas diante do Senhor em oração. Que quando estamos assim, ao invés de tentarmos fugir de Deus, nós nos aproximamos dele. O quanto isso nos transforma, o quanto isso nos renova. Ao observarmos os 2 primeiros versículos, vemos Abacuque fazendo exatamente isso. Diante da tormenta, diante da incerteza, ele se aproxima do Senhor. Ele recorre ao Senhor. E ele começa essa oração não fazendo reclamações, não fazendo pedidos, mas antes de tudo reconhecendo a soberania de Deus. E é interessante porque nessas primeiras palavras o profeta fala sobre avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. E foi interessante porque, estudando esse texto, essa expressão aviva a tua obra me chamou a atenção. Já vi alguns pregadores, inclusive, falando sobre avivamento, usando esse texto. Mas olhando para todo o contexto, e diferente do que muito pode se ouvir, o profeta não está clamando exatamente por um avivamento espiritual na nação de Israel, mas ele está clamando para que Deus avive a sua obra entre eles, e diante da sua ira ele se lembre da sua misericórdia. O que Abacuque está fazendo aqui, ele está clamando a Deus por avivar, por fazer novamente o que ele já tinha feito no passado em favor do seu povo. A história de Deus por Israel era conhecida. O mesmo Deus que no passado havia derrotado os inimigos de Israel, tinha poder para fazer novamente. O que Abacuque clama aqui é: Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor já fez no passado em situações parecidas. O que Abacuque está fazendo aqui é algo que todos nós devemos aprender a fazer. É reconhecer quem Deus é antes de tudo em nossas orações. E quando fazemos isso, devemos nos lembrar que o relacionamento do Senhor conosco não está começando agora. Que quando estamos passando por uma situação difícil e somos tentados a pensar que o Senhor está inerte, está indiferente,
a nossa situação, nós devemos nos lembrar que Ele não está começando um relacionamento conosco agora, que no passado Ele já agiu em nosso favor. E por que Ele faria diferente nessa situação nova que você está vivendo? Devemos nos lembrar que não somente através das nossas experiências pessoais com o Senhor, onde Ele supriu, onde Ele atendeu, onde Ele agiu em nosso favor, mas também olhando para a sua palavra e vendo que nós fomos adotados por um Deus que nunca falhou em favor do seu povo. Abacuque, ele se lembra das maravilhas que Deus realizou no passado e clama: Senhor, aviva a tua obra em nós, faz novamente o que o Senhor já fez. Em sua súplica, Abacuque mostra uma fé profunda na capacidade de Deus em agir poderosamente, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações humanamente impossíveis. Ele sabia que ele estava diante de um Deus soberano, e ele faz isso se lembrando não só do caráter de Deus, mas da obra de Deus em favor do seu povo. E o que nós podemos observar aqui nessa atitude de Abacuque? Primeiramente, uma honestidade na oração. Quantas vezes nós vestimos um personagem para orar? Quantas vezes as nossas orações são performáticas? Quantas vezes nós aproveitamos, sobretudo em orações públicas, para que em nossas orações a gente, de alguma forma, exiba o nosso conhecimento bíblico, teológico. A gente começa a lembrar ao Senhor aquilo que Ele mesmo falou em sua palavra. Nós usamos palavras que não são comuns ao nosso vocabulário. Temos facilidade, eu não estou falando que em uma oração pública ela não possa conter beleza. Mas por vezes as nossas orações se limitam a isso. Nós não somos honestos diante do Senhor e expressamos para Ele exatamente o que estamos sentindo. Nós achamos que Deus vai se sentir ofendido em ouvir aquilo que exatamente estamos pensando. E Abacuque é um exemplo claro que podemos fazer isso sem deixar de honrar o nosso Deus. Podemos fazer isso sem desrespeitar o nosso Deus. Que devemos ser transparentes, ao mesmo tempo que reconhecemos a sua soberania, o seu poder, a sua majestade. Como Abacuque, devemos nos aproximar de Deus com honestidade em nossas orações. Não há necessidade de esconder nossos sentimentos, as nossas dúvidas. Deus conhece o nosso coração. Mesmo Ele sabendo o que passa em nosso coração, Ele deseja ouvir dos seus filhos. Ele deseja que sejamos verdadeiros com Ele. A outra coisa que nós percebemos aqui nessa atitude de Abacuque, além da sua honestidade na oração, é o reconhecimento da soberania de Deus. Antes de apresentarmos nossos pedidos, é crucial reconhecer quem Deus é. A sua soberania e poder são incomparáveis. Esse reconhecimento não é apenas uma forma de respeito a Deus, não é apenas uma formalidade, mas também um lembrete para nós mesmos de que não há nada fora do alcance das mãos do Senhor. Abacuque demonstra também uma fé inabalável na ação de Deus. Abacuque pede que Deus revele a sua obra novamente em seu tempo. Isso reflete uma fé profunda que todos nós devemos aspirar. Uma fé que confia que Deus pode agir e vai agir de acordo com a sua vontade e para o nosso bem, mesmo em momentos que nós não podemos enxergar uma saída. Mesmo em momentos que nós somos tentados a pensar que Deus está demorando. Ainda mais que vivemos em um tempo de uma geração imediatista. Nós não temos mais paciência para nada. Tudo tem que acontecer rápido e no nosso tempo. Imagine
o profeta Abacuque, se ele fosse nesse contexto da geração atual, que acha que tudo tem que ser rápido, no seu tempo, que não está disposta a se submeter à soberania de Deus, a suportar um processo, a entender o tempo de Deus e saber que as coisas acontecem no tempo de Deus, não porque temos um Deus malvado que gosta de nos punir, mas porque somos filhos de um Deus amoroso que age no tempo certo, e que o nosso tempo por vezes é equivocado, por vezes nós somos apressados, por vezes nós achamos que somos os donos da história, e não aceitamos e não submetemos ao governo e à direção de Deus sobre as nossas vidas. Precipitamos tudo. E é interessante porque Abacuque, ele demonstra essa fé de um Deus que vai agir. Não importa quando, não importa como, mas ele sabe que Deus não é indiferente à situação do seu povo. E por isso ele se lembra da misericórdia de Deus em sua oração. Mesmo Deus estando irado com o seu povo, Abacuque pede que Deus seja misericordioso, porque ele sabe quem Deus é. Que esse mesmo Deus que é justo e que está genuinamente irado contra o seu povo, que tem desobedecido, ele sabe que esse mesmo Deus é um Deus de misericórdia. Isso nos lembra que, independente das circunstâncias, a misericórdia de Deus, ela sempre permanece. Por isso, clame a Deus por misericórdia. Confie que o Senhor, Ele está te ouvindo. Que Ele está te ouvindo e Ele vai responder. Não interprete que a resposta está demorando, mas confie que a resposta vai chegar no tempo certo. Ao enfrentarmos as nossas próprias tempestades, devemos nos lembrar, devemos nos voltar para Deus com uma oração sincera, reconhecendo sua soberania, confiando na capacidade, no poder de Deus em agir e lembrando da sua eterna misericórdia. Abacuque nos mostra na sua oração que mesmo em tempos de grande angústia, a nossa resposta deve ser de fé, confiando que Deus está no controle de tudo, e é Ele que vai nos levar através das maiores tempestades que a gente venha passar. Além do clamor a Deus em tempos de angústia, o que nós vemos aqui é que na oração de Abacuque, nós precisamos sempre, em nossas orações, também nos lembrar das obras poderosas de Deus. E Abacuque faz isso nos versículos 3 a 7. Nesse segundo segmento aqui, desse trecho, Abacuque faz algo fundamental para a fé. Ele faz algo que é fundamental não somente no seu contexto, mas também para mim e para você. Que se lembrar das obras do Senhor, daquilo que Ele fez, do seu poder, de quem Ele é, não é apenas um exercício de memória, mas uma prática espiritual. E essa prática, ela reforça a nossa confiança em Deus, especialmente em tempos de incerteza, em tempos de medo. E essa lembrança de Abacuque, ela é profunda. Ele olha para trás, ele olha para as histórias de Deus com o seu povo, como Deus agiu poderosamente em favor deles. Ele olha, ele fala de Deus vindo em Temã, um lembrete das jornadas no deserto, o que Deus fez no deserto em favor do seu povo, de Deus brilhando desde o Monte Parã, evocando imagens da presença gloriosa de Deus, guiando e protegendo o seu povo no curso da história. E essas lembranças não são apenas citações históricas,
mas são declarações de fé do profeta em um Deus que já agiu e vai continuar agindo sempre em favor do seu povo. É como se Abacuque construísse ali, naquele momento, um altar de memórias. Assim como Abacuque, nós devemos também nos lembrar de tudo que Deus fez, da obra dele em nós, da obra dele através de nós, e também dos seus feitos relatados nas tuas sagradas escrituras. Precisamos reconhecer as vezes que Deus interveio em nossas vidas, nas vezes que Deus interveio em favor do seu povo. Existem pessoas que têm o hábito de escrever suas orações, têm um diário de orações. Isso é interessante. É uma forma de você poder revisitar orações que você fez no passado e ter a certeza que Deus agiu. E ser renovado, ser fortalecido. Quando você se vê tentado a duvidar da ação de Deus em uma situação difícil que você está passando no presente. É importante, por vezes, exercitarmos. Fazíamos isso mais no passado e devemos, talvez, retomar a prática em ter momentos onde nós compartilhamos os nossos testemunhos em nossa adoração coletiva. Um dos momentos marcantes para a nossa igreja foi no culto de ação de graças de 2020, onde nós tivemos testemunhos aqui de pessoas em meio àquele ano caótico que todo mundo quer deletar da memória. Eu me lembro do testemunho do nosso irmão Roberto, marido da irmã Maria Fernanda, que ficou internado por muito tempo na UTI. Naquele culto de ação de graças, ele já estava curado, depois de uma situação muito difícil. E ele se lembrou do testemunho, das orações, das visitas que o presbítero André fazia, e como aquele momento que o André chegava lá na UTI, pegava na mão dele, orava com ele, como aquilo renovava a sua fé, o seu ânimo. Que um procedimento que ele tinha que fazer quando foi internado, que ele fez pela primeira vez, que era muito doloroso, e não sabia ele que aquilo se repetiria por dezenas de vezes durante o seu tempo internado. Como aquele testemunho encorajou a nossa igreja. Precisamos cultivar uma memória de gratidão por tudo que Deus já fez em nós, para que sejamos renovados nos momentos de tribulação, porque temos a nossa fé alimentada pela lembrança. Ao recordar as obras de Deus, nossa fé é alimentada. Em momentos de dúvida ou de desespero, essas lembranças atuam como âncoras que nos mantêm firmes, nos lembrando que assim como Deus agiu no passado, Ele vai agir novamente. Não só através das nossas próprias experiências com Deus, mas em todos os seus atos relatados em sua palavra. Na dificuldade, não haja como se Deus estivesse começando a se relacionar contigo hoje. Lembre-se que esse mesmo Deus que está diante de você hoje, Ele já agiu na sua vida no passado e sempre agiu em favor do seu povo, como está escrito na palavra dEle. E essas lembranças também, elas precisam ser cultivadas em nosso papel como discípulos de Jesus, como missionários para o mundo, ensinando as gerações futuras, porque parte da nossa responsabilidade como crente é passar essas histórias adiante. Assim como nós conhecemos a fé através dos nossos antepassados, devemos ensinar as gerações futuras sobre as maravilhas que Deus realizou. Através das Escrituras, através dos nossos próprios testemunhos. Isso reforça a fé da nossa comunidade e constrói um legado de testemunho. Abacuque nos mostra que ao enfrentarmos os desafios e as incertezas, nós devemos olhar para trás e lembrar das vezes em que Deus se mostrou poderoso e fiel para conosco.
Essa prática de lembrança fortalece a nossa fé, alimenta a nossa esperança e nos prepara para enfrentar o presente momento com muito mais confiança, sabendo que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje e sempre. Ao nos lembrarmos das obras poderosas de Deus, somos encorajados a perseverar em nossa jornada de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Isso nos ensina a olhar para além daquilo que nós podemos ver, confiando que Deus está trabalhando. Mesmo nos bastidores, mesmo se a gente não consegue enxergar nada, Deus está trabalhando. Ele está tecendo um propósito maior e muito mais belo do que nós podemos imaginar. A terceira e última lição que nós podemos ver nessa oração, nessa adoração de Abacuque, nós encontramos dos versículos 8 a 15, na confiança inabalável de Abacuque, na soberania e na justiça de Deus. Nessa parte da oração de Abacuque, o profeta descreve Deus como um guerreiro poderoso, defendendo o seu povo com força, com majestade. Ele usa imagens da natureza, de rios, de mares, de montanhas, para ilustrar o poder de Deus sobre a criação. Ele usa a imagem de Deus como um guerreiro para ilustrar o poder de Deus sobre as nações, até mesmo aquelas mais temíveis e poderosas. O Senhor, Ele é maior e mais poderoso. Abacuque fala de um Deus que cavalga para a vitória, cuja glória enche a terra. Um Deus que, mesmo diante da rebeldia e do pecado do seu povo, age em favor do seu povo, para salvar e redimir esse povo, para transformar esse povo. A soberania de Deus é um tema central nessa oração. Abacuque nos lembra de que não há força na terra ou nos céus que possa se opor ao Deus que nós servimos. E essa verdade é um lembrete poderoso para nós, especialmente em momentos em que nos sentimos que as forças contra nós são insuperáveis. E esse mesmo Deus que é poderoso é um Deus justo. Ele não é inerte à injustiça. Junto com sua soberania, a justiça de Deus é retratada pelo profeta. Ele fala de um Deus punindo o mal e defendendo o justo. Essa é a fonte de grande conforto para nós. Mas também não só nos conforta saber que esse mesmo Deus, que é detentor de todo o poder, é totalmente justo, como é também para nós, essa certeza é também para nós um chamado ao arrependimento. Porque nos lembra que esse mesmo Deus que julga as nações vê a nossa vida por completo, enxerga os nossos pecados, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que ninguém, além de você e o Senhor, pode saber. E esse Deus, Ele julga todas as coisas com justiça. E por isso nós devemos confiar nesse Deus que é justo e soberano. Devemos descansar na verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não significa que o fato de Deus estar no controle de todas as coisas, nós não vamos enfrentar dificuldades. Vamos sim. Mas precisamos confiar que esse mesmo Deus tem um propósito em tudo o que Ele permite que aconteça em nossas vidas. Enquanto buscamos a justiça em nosso mundo, devemos fazer isso nos lembrando da justiça perfeita de Deus. Os nossos esforços devem refletir o amor de Deus, a justiça de Deus, sabendo que no final de tudo, Deus fará todas as coisas certas. Precisamos saber esperar, ter esperança em um Deus que sempre vai nos salvar.
A imagem que Abacuque nos dá de um Deus como um guerreiro não é apenas sobre uma destruição dos inimigos, mas de um guerreiro que nos salva. Devemos colocar a nossa esperança não nas coisas desse mundo, mas na salvação que vem de Deus, porque é a única salvação que é segura e é eterna. Ao contemplarmos a soberania e a justiça de Deus, nós somos chamados a uma confiança profunda nesse Deus. Abacuque nos mostra que mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico, parece injusto, o nosso Deus, ele continua inabalável em seu trono. Ele é justo em todos os seus caminhos e ele é poderoso para nos salvar. Esse conhecimento deve moldar não apenas como nós vemos os desafios à nossa frente, mas também deve moldar a forma como nós vivemos diariamente. Que eu e você possamos ser pessoas cuja fé é profunda e confiante na soberania e na justiça desse Deus. Que vivemos de uma forma que reflete a essa confiança que temos a um Deus que é poderoso e justo. Por isso eu gostaria de concluir dizendo como nós devemos responder com fé em meio às tempestades. Meu irmão e minha irmã, ao caminharmos juntos através da oração de Abacuque, nós fomos lembrados de uma verdade fundamental. O nosso Deus é como um farol inabalável em meio às tempestades da vida. Durante algumas mensagens eu trouxe essa imagem, essa ilustração do papel de um farol em meio a um mar revolto e uma densa tempestade. Essa imagem do farol reflete bem a pessoa do nosso Deus nesse diálogo do Senhor com o profeta Abacuque. Abacuque, ele enfrenta uma realidade que desafiava tudo o que ele conhecia. E o que ele fez? Ele escolheu se voltar para Deus com uma oração que era ao mesmo tempo uma lamentação e uma adoração. O profeta, ele nos mostra que mesmo nas mais profundas angústias, nós podemos encontrar um caminho para a adoração verdadeira. E como nós fazemos isso? Eu gostaria que você se lembrasse de 3 palavras: lembrar, confiar e adorar. Lembrar, confiar e adorar. Abacuque nos ensina a lembrar das obras poderosas de Deus, confiar na soberania e na justiça de Deus, e acima de tudo, jamais deixar de adorar a esse Deus, não importa as circunstâncias. A oração de Abacuque não nega a realidade do seu sofrimento em momento nenhum, mas ele a coloca no contexto da grandeza e da fidelidade de Deus. E nós vemos aqui na vida do profeta Abacuque, que não nega a realidade do seu sofrimento, alguém que tem uma fé que resiste ao sofrimento. A nossa fé é testada justamente em momentos difíceis. Mas é também nessas tempestades, nesses momentos difíceis, que a nossa fé pode crescer mais profundamente. É isso que nós vemos nessa oração, nessa adoração do profeta. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, é aí que a nossa adoração se torna mais preciosa. Não é uma adoração que ignora a dor. Não é uma adoração anestesiada da realidade difícil que você está vivendo, mas uma adoração que atravessa a dor, reconhecendo que Deus é maior do que as nossas maiores lutas. Talvez você hoje esteja enfrentando a sua maior luta, mas saiba que Deus é maior do que a sua luta, e a nossa adoração atravessa essa luta. E essa adoração é uma adoração que nos chama à ação. Esse sermão, essa mensagem, não deve ser para mim e para você apenas um momento de reflexão, mas um chamado a agir. Para que eu e você possamos ser como Abacuque,
que devemos, sim, trazer as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas angústias em oração ao Senhor. Que aprendamos a recordar ativamente as vezes que Deus se mostrou fiel para conosco e para com seu povo, como a sua palavra nos diz, permitindo que essas memórias fortaleçam a nossa fé e que em todas as circunstâncias você não escolha a apatia, a dúvida, o medo, a incredulidade, mas escolha a adoração. Não é porque as circunstâncias não são boas, que você deve confiar ou deixar de confiar. Não é porque as circunstâncias sempre são boas, que você vai adorar o Senhor, porque vão ter momentos difíceis. Você deve adorar, porque o nosso Deus é sempre bom, independente das circunstâncias. Portanto, à medida que eu e você nos despedirmos aqui nessa noite, que saímos daqui hoje, precisamos nos lembrar que, a exemplo do profeta Abacuque, devemos ser inspirados a olhar para Deus como esse farol, que brilha mesmo nas mais escuras tempestades. Que a nossa oração e a nossa adoração seja uma resposta natural à revelação de Deus a nós. Não importa o quão difícil seja o caminho que está à sua frente, mas assim como Abacuque, que você possa dizer, independente das circunstâncias, ainda que tudo pareça desfavorável, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor é justo. Mesmo que eu seja tentado a pensar que o Senhor está demorando, eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu bem e no momento certo o Senhor agirá. Será que você pode fazer essa oração hoje? Feche seus olhos e vamos orar. Deus amado, nós por vezes somos incrédulos, por vezes temos uma fé vacilante, mas ao meditarmos na Tua palavra nessa noite, nós nos lembramos que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é justo, e que o Senhor não é indiferente à injustiça, não é indiferente ao nosso sofrimento. Portanto, Senhor, nos leve, Senhor, a ter uma fé confiante em Ti, uma fé que não duvida que o Senhor está agindo, que diante dos momentos de tempestade, sejamos, Senhor Deus, compelidos a Te adorar fervorosamente. Não permita que o nosso coração vacilante venha a apagar da nossa memória os Teus feitos. Que não venhamos, Senhor Deus, agir como incrédulos, como se o Senhor não estivesse começando a se relacionar conosco agora. Que possamos nos lembrar das Tuas sagradas Escrituras e saber que o mesmo Deus que agiu em favor do Seu povo no deserto, o mesmo Deus que agiu em favor do Seu povo ali, no contexto em que o profeta Abacuque se encontrava, o mesmo Deus que não poupou o Seu Filho na cruz para nos salvar, é o Deus que está agindo hoje no presente. Por mais difícil que seja a situação que eu possa estar vivendo, por mais difícil que seja a situação que o meu irmão, a minha irmã que está aqui, possa estar vivendo nessa noite, renova, Senhor Deus, a Tua obra em nós, renova, Senhor Deus, a Tua fé em nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.